Bom, pessoal, esse aqui é o tutorial que é o complemento para o post ali do Coffee Code que vocês podem encontrar aí na descrição do vídeo. O objetivo é demonstrar como se cria uma aplicação Enterprise do Java, que são as aplicações da especificação J2EE, ok? Esse tipo de aplicação ele é composto normalmente por um projeto de JB e por um projeto WAR, que são os nossos projetos web. Esses projetos WAR o pessoal deve estar acostumado, a gente consegue rodar em servidores como um Tomcat, etc. Mas o EAR, ele tem, como ele é da especificação J2E, ele só roda em servidores de aplicação, como o JBoss 7.1, que eu tenho instalado na minha máquina, ou um Glassfish ou outro tipo de servidor, WebLogic também, ok? Então tem que ter esse pequeno cuidado. Enfim, vou começar então aqui criando o projeto Dynamic Web Project, que é aquele projetinho normal que a gente cria quando a gente quer criar JSP, servlets, ok? Vou chamar aqui de criação do EAR Web, tá? Vou dizer que ele é para vir para o meu Working Set. As configurações aqui todas já estão definidas onde é que vai rodar e tal. Vou dar um next aqui, onde vão ficar meus fontes. E vou só marcar para ele me criar o WebXML automaticamente. Bom, uma vez criado aqui o meu projetinho web, eu vou simplesmente vir nele aqui, adicionar uma servlet, ok? Então vamos criar um package aqui, que eu vou chamar de br.com.coffeecode.servlet, certo? E aqui, rapidamente, vou adicionar uma servlet, que eu chamarei de echo servlet, que simplesmente vai ser onde a gente vai passar um parâmetro e ela vai nos retornar esse parâmetro repetido. Chamarei ela de echo servlet, não, vamos mudar, vamos colocar uma descrição mais amigável. O que será echo? Não é tão amigável assim, mas enfim. Vou dar um complete aqui. Vejam aqui que para versões mais recentes do J2EE, a gente não precisa mapear no WebXML, dá para colocar aqui aquela informação de URL pattern e o próprio container vai encontrar. Eu acabei selecionando ali sem querer vários, para implementar também vários métodos. Aqui então a gente vai passar para essa servlet um parâmetro que eu vou chamar de texto, tá? Então, parameter, isso aqui todo mundo deve estar mais acostumado. E então eu recuperei o meu parâmetro texto. Bom, o que eu quero fazer para demonstrar esse funcionamento? Quero pegar esse parâmetro que eu recuperei, que eu passei lá no browser, vou encaminhar ele para um EJB. O EJB que vai pegar e vai me retornar esse texto, vou dar uma formatadinha nele para provar que ele passou no EJB. Então, nosso próximo passo, a gente vai vir aqui e vai selecionar para ele criar um EJB Project. A gente pode vir aqui também, caso não encontre ali no atalho, ó, EJB Project. Bom, o projeto EJB, basicamente, ele vai conter a nossa lógica da aplicação, tá? Fica tão separado no MVC isso que existe até um projeto onde a gente coloca esses componentes. Componentes que o container gerencia para a gente e são muito úteis. Eu vou criar então aqui um projeto chamado de criação de AR EJB. Vou manter essas configurações de container como na outra vez. Aqui uma outra vez é onde ficam os meus códigos, fonte. E é isso aí, vou mandar ele criar meu projetinho JB. Bom, aqui no projeto JB, vou criar um pacote, vou chamar de coffeecode.ejb, vou chamar de meu. Como é que a gente cria uma JB? Bastante simples, o pessoal tem às vezes uma ideia de que, pô, a JB é difícil de criar. Não, é bastante simples. Vou colocar aqui, ó, ecobin servlet, que é, local, que é a minha interface local. O que é a interface local? Que vai ser acessado localmente pelo container. O que a gente define aqui nessa interface? A gente vai definir os métodos que o bin, o JB bin, que quiser utilizar essa interface, vai ter que ter esses métodos, né? Então, a gente vai também referenciar, o JB vai fazer o injection depois por isso, eu vou mostrar isso na sequência. Nesse caso, eu vou simplesmente criar um método que me retorna uma string, que vai ser o echo.
ele vai receber um texto como parâmetro, ok? Bom, agora a gente tem já uma interface de JB definida, uma interface local. Vamos implementar ele criando um session bin. Então a gente cria uma classe normal, vou chamar aqui de EchoBin, não tem nenhum mistério. Basicamente aqui eu vou mandar esse EchoBin implementar aquela nossa classe, EchoBin local, ok? Ele já vai me dizer aqui que eu tenho que implementar o nosso método echo. Aqui em cima tem um detalhezinho, a gente tem que marcar com uma anotação de stateless ou stateful. O stateless ele não guarda estado, vai ser o nosso caso aqui. Então eu vou marcando a interface EchoBin local como @local e o meu EchoBin aqui como stateless, pronto, meu JB está criado. Então o que eu vou fazer agora aqui? Vou simplesmente criar aquela nossa lógica e eu vou adicionar aqui uns parâmetrozinhos de formatação, só para a gente conseguir depois recuperar e verificar, pô, realmente passou lá no JB. Então, beleza, criei a minha lógica de negócios, vamos dizer assim. Só que agora a gente tem um problema, a gente tem os dois projetos, né? O projeto web e o projeto JB, mas eles precisam se conversar, precisam se enxergar. A gente tem que adicionar a referência do projeto JB no web, porque o nosso web vai consumir. Mas como é que eu vou subir depois para o container se são dois projetos separados e autônomos? Bom, é aí que entra o nosso projeto EAR, tá? Esse tipo de projeto, ele simplesmente serve para juntar outros projetos, tá? Então a gente vai ter aqui um Enterprise Application Project, eu vou chamar de criação EAR, manter só o mesmo formato dos outros, e vou chamar apenas de criação EAR. Vocês vejam que eu tenho aqui todas as configurações já selecionadas. Vou dar um next aqui. E ele já me traz aqui, ó, sugestões de projetos. Nesse caso, vou selecionar esses dois que eu criei aqui. Vou pedir para ele já me gerar o descritor e vou adicionar. Como eu não marquei para ele ficar no workset, ele não ficou aqui. Só vou lá recuperar ele. Opa. Vamos só adicionar esse aqui. Então, vamos lá. Aqui está ele. Basicamente, se a gente vir aqui nas propriedades desse projeto, a gente vai ver ali no próprio Wizard do Eclipse, ele já facilita. A gente adicionou já para mim aqui os dois projetos que eu quero empacotados. As referências também estão aqui. Então já está tudo prontinho, mas ele criou para nós esse arquivo aqui, ó, que define a configuração da minha aplicação. Veja aqui, ó, como é que eu vou, o nome do meu projeto, qual é o módulo web dele, inclusive aqui como que eu vou acessar ele lá no nosso browser, e aqui qual é o módulo JB. Pode até ter mais módulos, né? Bom, o que falta a gente fazer agora? Eu vou vir aqui no web, vou só adicionar no class path dele que ele depende do EJB, para a gente conseguir enxergar esses EJBs. Então, nas referências de projeto aqui eu adicionei o EJB. E lá naquela nossa primeira servlet, que é a EchoServlet que eu vinha criando, eu vou criar uma variável de instância que vai ser do tipo da minha interface local lá. EchoBin local. Ele não enxergou, eu acho que eu não fiz o import certo aqui. Deixa eu vir aqui no build path. É aqui que tem que adicionar, não nas referências. Para que o Eclipse consiga compilar o nosso código. Então eu vou chamar aqui de bin, ok? Então vocês vejam que foi bem simples. Ele já fez o import lá para a minha referência. O que falta eu fazer? Tem uma anotaçãozinha esperta aqui, que é essa @jb. O próprio container, que é no nosso caso o JBoss, vai procurar uma implementação de EchoBin local e vai me injetar aqui em tempo de execução. A gente não precisa dar um new. O próprio JB vai fazer esse nosso trabalho. O que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente chamar lá o meu EJB para ele formatar meu texto. E vamos jogar esse texto na resposta para a gente ver aí que realmente funciona. Ok? Então vamos fazer o teste dessa criança aqui. Vamos subir a aplicação aqui. Vejam vocês que se eu abrir aqui internamente, ele tem dois projetos, mas o que ele nos apresenta é como o criação EAR, que é o EAR que a gente subiu. Darei um start no JBoss. Enquanto o JBoss sobe, eu vou copiar aqui como que eu faço para acessar a aplicação.
JBoss 7 é absurdamente rápido. Eu vou criar aqui então o localhost 8080. Criação é RWeb, que é o contexto da minha aplicação. A minha servlet echo, o parâmetro texto que eu vou chamar de CoffeeCode. E aí está. A requisição fez todo o processo e me retornou o que o nosso BIM criou. Beleza, pessoal? Bastante simples, então. Muita gente às vezes não sabe como fazer esse primeiro passo. A gente usou o Eclipse aqui, ele nos facilitou bastante, mas é bem simples. Agora a gente tem que cuidar sempre. Tudo que for lógica de negócio, vamos colocar aqui nos EJBs. Tudo que for camada de visualização, vamos colocar aqui no nosso projetinho web e fica tudo bem organizado e dividido. Ok? Um abraço, até mais.